Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença nesta noite, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por esta oportunidade, por esse momento, ó Deus. Ó Deus, nós vamos aprender a Tua palavra nesta noite. Que o Teu Espírito Santo nos conduza e abra nosso entendimento. Usa-nos, Senhor, com clareza e objetividade. E que os Teus servos possam compreender a Tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Mateus, graças a Deus. Glória a Deus. Nós pedimos perdão à igreja por chegar atrasado, porque nós estávamos com um casal lá em casa e a gente tinha que resolver alguns assuntos e aí acabou se estendendo. Saíram de lá, era mais de 7h20 e graças a Deus nós estamos aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Não, vá para o 19. Vamos ler no 19. Eu vou tratar do 20, mas a gente tem que entender esse 19, do versículo 16. É como nós falamos aqui para a igreja sempre, esses títulos que tem na Bíblia Sagrada, esses títulos não são inspirados, não fazem parte da Bíblia Sagrada, da escrita original. Isso são títulos, são adições das sociedades bíblicas que aparentemente era para... O intuito era facilitar, mas atrapalha muito o entendimento do texto. Então, não se apegue a esses títulos que você vê na sua Bíblia. O homem rico, as recompensas do discipulado, parábola do vinhedo, ou parábola da vinha. Então, vocês não se apeguem muito a isso, porque, igual parábola do filho pródigo, a gente fala o filho pródigo, a palavra pródigo como se fosse uma coisa pejorativa, mas a prodigalidade, a palavra pródigo é aquela pessoa que ela é esbanjadora, aquela pessoa que é generosa, aquela pessoa que é mão aberta. E você vê o filho se levantando e o pai indo ao encontro do filho. E a gente fala pródigo, né? Filho pródigo como se fosse uma coisa negativa. E não é negativo. Então, muitas vezes, esses nomes fazem atrapalhar o nosso entendimento. Aí eu quero falar do capítulo 20, mas eu tenho que voltar aqui no 19, porque a Bíblia, na antiguidade, ela era escrita corrida. Ela não tinha versículos, ela não tinha capítulos, era uma escrita corrida. Então, a parábola que Jesus vai falar no Mateus 20... tem a ver com o que está sendo tratado no capítulo 19 nosso. Então, a gente vai entender aqui. Versículo 16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. 19. Honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo.
tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora, triste porque tinha muitos bens. 23. Então Jesus disse a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. 27. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades, por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Agora que vem o capítulo 20, continuando o raciocínio, pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar 1 moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Versículo 8. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam 1 moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiros, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam 1 moeda de prata, ou 1 denário. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por 1 moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros
e os primeiros serão os últimos. Amém? Vocês viram que aqui ele está desenrolando um assunto desde lá do 19. Na nossa Bíblia a gente tem uma quebra. Então a gente tem, como eu falo para vocês também, leiam sempre os versículos do capítulo anterior e o começo do que você vai ler, porque às vezes pode ter um sentido. Pode ser uma história que está continuando, uma história que está discorrendo. Então, aqui a gente vê Jesus, ele tratando lá em Mateus 19 sobre o homem rico. E tinha uma concepção na cultura judaica, na cultura da época, que as coisas eram por mérito, a meritocracia. Você fazia algo e você alcançava algo. Você fazia algo, você alcançava uma recompensa pelos seus méritos, pela sua capacidade. A gente sabe que no mundo que a gente vive, nesse planeta Terra, as coisas que fazemos é por meritocracia, é pelo mérito. Você trabalha, você espera receber o seu salário. Pelos seus méritos de bom trabalhador, você vai receber o seu salário. Você estuda para um concurso público, você passa, você alcançou o mérito. Você alcançou algo porque você se esforçou, você estudou, você correu atrás e você foi recompensado por isso. Então, a gente lida muito sobre a questão do mérito. Você recebe porque alcançou mérito. Foi mérito seu, esforço seu. É algo que você fez. E aí esse homem rico, ele chega desse mesmo modelo, abafando. Jesus, homem bom, Jesus, mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Aí Jesus, opa, bom só tem um que é Deus. Jesus já deu logo uma cortada naquele rapaz. E o que boas ações que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Nós não alcançamos a vida eterna, a graça de Deus, por boas obras, por méritos. Você não alcança a salvação pelos seus méritos. Nós alcançamos a salvação pelos méritos de Jesus Cristo de Nazaré. O homem, por si só, ele não alcança a salvação, isto é impossível. O homem alcançar a salvação por si só. As boas ações, elas evidenciam a sua nova vida, a sua nova fé, aquele que você professa. Paulo falava sobre a salvação pela fé, que vem pela graça, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. E Tiago, quando trata de fé sem obras, ele está querendo dizer uma outra coisa diferente de Paulo. Paulo está tratando de salvação. Tiago agora está tratando de quê? Já que você diz que é salvo, que você diz que é uma nova criatura, então cadê os frutos daquilo que você diz professar? Então são coisas diferentes. E esse homem rico, ele chega tentando Jesus, testando Jesus. E aí, Jesus diz para ele, olha, se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Aí Jesus disse, eu estou em Mateus 19. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Aí ele responde, tenho obedecido todas essas coisas desde a minha mocidade. Então ele está dizendo, opa, eu estou fazendo tudinho aí que o senhor falou, e eu me enquadro. E o que mais devo fazer? Aí Jesus, sabendo onde era o ponto X da questão, onde era o cerne da questão, ele vai lá e fala,
olha, se quer ser perfeito, vá e venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você fará um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Estava totalmente apegado aos bens materiais. O coração dele estava nas coisas terrenas e não nas coisas espirituais. E Jesus, ele trata logo da questão que é por renúncia. Devemos renunciar às coisas. Devemos deixar a nossa vida e servir a Jesus. Então, os discípulos, eles veem aquela questão e falam assim: Senhor, mas nós deixamos pai, mãe, nós deixamos tudo isso, e o Senhor diz que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Então o que vai ser da nossa vida se a gente falou que vai deixar tudo? Se a gente deixou tudo para seguir o Senhor? Que recompensa que a gente vai ter? Aí Jesus disse: olha, aqueles que renunciam por amor a mim, esses alcançam as bênçãos, tanto aqui como no porvir, recebe 100 vezes mais. E diz também, ainda vai mais além, olha, e vocês ainda vão receber tronos, vocês vão se assentar sobre tronos, para governar sobre as 12 tribos de Israel. Uma certa feita, estava vendo um burburinho também, que, se eu não me engano, era André, não sei se era André e João, era André, tinha dois ali que estavam, não, eu vou me sentar à direita, não, eu vou me sentar à esquerda, e teve a mãe de um que estava ali tentando intermediar aquela situação, aquela coisa toda, e aí Jesus, olhando aquela situação, falou assim: vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Por acaso vocês estão preparados? Vocês estão aí disputando quem vai sentar à minha direita, quem vai sentar à minha esquerda? Então, vocês estão preparados? E aí Jesus vai colocando as coisas no lugar. Aí Jesus, ele vai dizendo aqui para os discípulos que todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. E Mateus capítulo 20, ele finaliza justamente da mesma forma. Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então Jesus, ele se depara com uma situação real. Aí agora ele vai usar a parábola para explicar toda essa situação. Aí ele vai dizendo assim, ó: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Esse dono dessa vinha é o próprio Deus. Antigamente, as pessoas iam para as praças das cidades, iam para as ágoras, para essas praças que ficavam ali para trabalhar. É tipo o camarada que fica num ponto, aquele camarada que é chapa, que ajuda a carregar e descarregar. Ele não fica no ponto, ele não chega lá no ponto, ele não fica lá. Então, tenha isso na sua mente. Esses trabalhadores iam, provavelmente aqui era em torno de setembro, porque era o momento da colheita da vinha, da uva, das coisas. Então, o sol, ele começava a raiar por volta de 6 horas da manhã, já estava a pino o sol, e 6 horas da tarde o sol se punha. Então, esses homens iam bem cedo para essas praças, esperando serem chamados para trabalhar, para receber uma diária. Vamos pôr aí 100 conto.
uma diariazinha de 100 conto. Vamos arredondar para entender. E ele sai atrás, o dono da vinha sai atrás de pessoas para trabalhar para elas, para ele, melhor dizendo. E aí, ele encontra os trabalhadores e combina um dia de trabalho, que é o denário. É uma moeda, é um dia de trabalho. Um denário é uma diária. E aí, quando você vê que a mulher quebra aquele vaso de alabastro que custava 300 denários, ou seja, praticamente um ano de trabalho ela quebra ali e perfuma Jesus e tal. Então, um denário é um dia de trabalho. E aí ele combina, beleza, vocês vão começar. Esses começaram no primeiro horário do dia. O dono da vinha acertou, falou, vai ser uma diária como todo trabalhador. E vocês sabiam que existe isso até hoje. Teve um pastor que foi para Jerusalém, e ali perto da porta de Damasco, em Jerusalém, várias pessoas sentadas, e as vans chegavam ali para levar as pessoas. Aí esse pastor que estava na excursão, ele perguntou para o guia, falou, o que está acontecendo? Aí ele disse assim, não, isso que está acontecendo é o que está na Bíblia. Esse pessoal que entra na van, eles estão sendo contratados para trabalhar uma diária. Então até hoje eles fazem isso. Aí o pastor ficou assim, rapaz, olha a Bíblia, até hoje se cumprindo, né, o pessoal indo trabalhar, entrar na van. Na época não era na van não, né? Na van era no SP2 mesmo, né? Ia lá, não tinha essas mordomias não. E aí ele vai, o pessoal vai lá para trabalhar, está trabalhando. Quando chega 9 da manhã, passando pela praça, viu algum desocupado. Não é desocupado porque eram uns cabos à toa, nós cego não, que a gente fala desocupado, a gente fala nesse sentido, né? Ah, acabam desocupado. Não, é que eles estavam desocupados porque eles não conseguiram trabalho. E aí, o dono dessa vinha, novamente, ele passa por ali, não é eles que vai atrás do dono da vinha, é o dono da vinha que está passando por ali e contrata. E diz, olha, no final do dia eu vou pagar vocês. Só que aqui ele não acerta valor. Ele não acerta valores. Ele só fala, vocês vão trabalhar e no final do dia eu vou pagar o que é justo. Eles foram trabalhar no vinhedo ao meio-dia, foram trabalhar no vinhedo, ponto. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Meio-dia, achou mais uns desocupados, levou lá para a vinha. Quando foi 3 da tarde, de novo ele está andando lá, mais outros, e pega e leva para a propriedade deles. E aí, a gente vê aqui no versículo 6, que às 5 da tarde, estava outra vez na cidade, e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. E aí, o dia terminava às 6 horas da tarde. E às 5 horas da tarde, ou seja, teria 1 hora de serviço só. Mas mesmo assim, ele foi lá e chamou, e pegou esses homens e levou para a vinha dele também. Beleza, e está todo mundo trabalhando. O que a gente aprende aqui? Que primeiro, Deus ele chama o povo de Israel, porque Israel foi o povo escolhido de Deus. Israel é a nação santa. E Israel foi chamado. E a gente tem aquela palavra de Jesus no Evangelho de João, que veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E aí, ele começa a chamar um bocado de gente. Ele vai chamando um bocado de gente para a sua propriedade.
e vai chamando as pessoas para trabalhar para si. Só que chega a hora do pagamento. E aí a gente observa que ele começa a pagar de trás para frente. Ele chama dos primeiros para o último, agora ele paga o dos últimos para o primeiro. Aí o dono da vinha já começa a arrumar problema por ali. Mas que negócio é esse? Aí vai o dono da vinha, está aqui a sua moeda, você começou 3 horas, está aqui a sua moeda, começou meio-dia, está a sua moeda. Aí os que começaram 6 horas da manhã, e diz o texto que eles trabalhavam no sol mais quente. Aí os que trabalharam mais cedo, agora se aquele que chegou 5 horas ganhou um denário, rapaz, então que a gente começou 6, então vamos montar no dinheiro, vamos receber uma quantia aqui, gorda. Aí o dono da vinha chega e, está aqui o seu denário, vocês começaram cedo, está aqui o seu denário também. A briga estava feita, armada. Que negócio é esse? Não. Como é que é esse negócio? A gente começa cedo. Você paga um denário para eles que começaram agora. Esse começou 5, você já está recebendo um pagamento, uma moeda, e nós que fomos primeiro, imaginariam que receberiam mais, e você foi injusto. Você foi injusto, o senhor foi injusto comigo. E aí o dono da vinha fala: onde é que eu fui injusto? Eu não combinei com você que era um salário de um dia, não era um denário? E você não aceitou? Onde está a injustiça nisso aí? Eu não sou o dono, eu não faço o que eu quero. Você está com inveja porque eu fui bondoso com outro? E eu não posso fazer o que eu bem entendo, o que eu bem quero com o que é meu dinheiro, com a minha terra, com a minha propriedade. E o que a gente aprende aqui? Que o nosso Deus, Ele chama para si vários e vários tipos de pessoas que estão por aí afora, e chamam para trabalhar para Ele, e chamam para pertencer a Ele. E a gente observa que dentro da igreja, dentro do povo de Deus, tem aqueles que Deus trabalha de maneira diferente. Tem aqueles que estão há anos e anos na igreja e muitas coisas às vezes não acontecem. Mas tem aqueles que chegaram hoje e Deus já faz um rebuliço, faz alguma coisa estranha, alguma coisa sobrenatural, e essa pessoa começa a deslanchar, se destacar. E aí a pessoa, ao invés de olhar para a bondade de Deus, por ter sido salva, por ser justificada, começa a olhar para o seu irmão e invejar o seu irmão. Esse é o grande problema. Deus, na parábola dos talentos, Ele não deu para um 5, para um 10, para outro 5, e para outro não deu 1. A parábola dos talentos, Mateus 25, se eu não me engano. Então, para cada um, Deus dá um talento. Para cada um, Deus tem uma forma de agir, uma forma de trabalhar. Deus tem particularidade com cada filho seu, com cada servo seu. Então esses homens, eles já eram privilegiados de fazer parte desta vinha, e fazer parte dessa propriedade. E se você ler Isaías capítulo 5, você vê Deus tratando Israel como a minha vinha. Então esses homens, eles tiram o foco e começam a invejar os que começaram mais tarde. Então você vê que Deus, Ele não trabalha com a lógica humana. As coisas de Deus não são por mérito. A salvação não é por mérito humano.
Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Para um, Ele dá mais dons, para outros Ele dá menos. E eu não tenho que invejar. Eu não tenho que invejar. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e essa pessoa, ela estava contando um testemunho para nós, que chegaram para ela e falaram assim: como é que você consegue trocar de carro todo ano? Falou na cara da irmã isso. Como é que vocês conseguem trocar de carro todo ano? E eles têm um carro muito bom. E aí, eles olharam ali aquela situação, mas as pessoas não sabem o processo que demorou e que teve para eles alcançarem esse patamar de trocar de carro todo ano. Eles tiveram que comer, muitas vezes, comida, pão embolorado, porque não tinha que comer. Muitas vezes, restos de comida. Muitas vezes pegavam o arroz, tacavam uma jurubebazinha para dar um saborzinho ali, para dizer que tinha uma mistura ali no meio. 7 anos de prova absoluta, para Deus jogar a soberba no chão. Para hoje eles estarem mais ou menos do jeito que Deus quer. Então as pessoas observam e analisam: caramba, como você troca de carro todo dia? Ou todo ano, perdão. Todo dia também já era demais, né? Mas não vê o processo, o tanto de anos que foi para isso acontecer, o tanto de tempo de fidelidade ao Senhor, o tanto de tempo trabalhando para o Senhor, que são pessoas que trabalham para o Senhor com fidelidade. Mas não, ao invés dessa pessoa, glória a Deus que meu irmão trocou de carro, glória a Deus que hoje eles estão bem. Nós temos uma tendência a fazer como esses homens aqui. Eu sou mais velho na igreja, tenho mais tempo na igreja, então as coisas têm que ser primeiro comigo. Esse aí entrou agora, esse aí chegou agora, esse aí se converteu agora, e por que está acontecendo isso com ele agora? Aí Jesus disse que, olha, eu não fui injusto com vocês. O combinado não sai caro. Não foi um dia de salário? É um dia de salário. E eu quero dar um dia de salário também para eles começarem às 5 da tarde, para eles começarem meio-dia, para quê? E para vocês também. Vocês estão questionando, ou estão com inveja por causa que eu fui bondoso com os outros? E aí é onde a gente vê o contraste lá em Mateus 19. Do homem querendo dizer que ele era bom, que ele fazia, acontecia, que ele tinha que alcançar, que ele alcançava e que as coisas eram do jeito dele. E aí Pedro também dizendo: olha, Senhor, mas nós deixamos tudo, como é que é esse negócio aí de recompensa? Se um rico desse que está fazendo tudo isso, e muito difícil um rico entrar no reino do céu, e nós estamos lisos aqui, quebrados aqui, abandonamos tudo, vamos herdar o quê? Vai acontecer o que com a gente? Aí Jesus explica essa parábola. Ele chama quem Ele quer. Ele faz da maneira que Ele quer. Ele é o dono da vinha. Ele é o Senhor da seara. Nós somos seus trabalhadores. E cada um, Deus vai agir de uma maneira. Nós não podemos ter inveja uns dos outros. A Bíblia Sagrada diz que a inveja é a podridão dos ossos.
Olha que coisa terrível. O invejoso, ele deseja a tal ponto aquilo que é do outro, que se for preciso, ele passa por cima, ele age de maneira escusa, errada, para tomar e alcançar aquilo que ele quer. Mas não quer, só quer o bônus, o louro, mas pagar o preço, passar pelo processo, esses invejosos não querem. Nós somos uma família, e nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu não posso olhar com olhar altivo, olhar invejoso, olhar soberbo para o meu irmão. Não posso, você não pode agir desta maneira. Se você agir com inveja, você vai estar desagradando o Senhor da vinha, o dono da vinha. Ele combinou uma coisa contigo, e ele não foi injusto naquilo que ele combinou com você. Ele disse que quando nos salvaria, ele prepararia lugar e nos levaria também para esse lugar. Então, ele é justo, ele abençoa, ele vai dar a recompensa para cada um no final dos tempos. Ele quer que todos trabalhem, ele quer que todos estejam na vinha. E você vê que é algo maravilhoso, que é ele que vai atrás. Ele que vai atrás das pessoas para trazer para perto de si. Então, o que eu vejo aqui, a bondade, a misericórdia, a compaixão, a graça de Deus, é Ele quem vai atrás. Ele que foi atrás de você. Foi Ele que te libertou e te salvou, e salvou o teu irmão, libertou o teu irmão e chamou o teu irmão também. Então, se Ele tem uma forma, mas Deus não está fazendo acepção de pessoas. Não. Diante de Deus, eu costumo falar para vocês, irmãos, todos nós diante de Deus somos iguais. A uns pesam maiores responsabilidades. Uns têm mais responsabilidade do que os outros na obra de Deus. Já tentaram, irmãos? De toda forma, uma vez, eu já contei isso para vocês, volto a repetir. Sempre na minha caminhada, eu atuei muito como vice. E todas essas vice-lideranças que a gente assumiu, eu e minha esposa, a gente nunca chegou para o pastor. Coloca aí, me dá aí esse cargo, me dá aí. Nunca. Isso eu falo com a consciência da mais tranquila possível do mundo. Porque você é doido, eu vou ficar correndo atrás de... Por si só, a caminhada cristã já tem um peso, as responsabilidades são grandes, aí eu vou ficar caçando coisa que às vezes nem Deus não quer isso. Não. Aí no belo dia, resolvi servir água no púlpito. E eu não gosto muito de servir água no púlpito, não, irmãos, não é porque às vezes eu sou meio desastrado, né? Às vezes eu fico meio assim, né? Ainda mais se tiver bandeja, aí misericórdia. E nesse dia eu resolvi servir. E essa pessoa, ela era doidinha para ser vice no meu lugar. Mas doidinha para ser vice no meu lugar. Aí eu falei, senhor, quer água? Ele falou, quero. Aí na hora que eu parei na frente dele, que eu estava enchendo o copo de água dele, aí ele virou para mim assim e falou assim, hoje mesmo eu estava conversando com Jesus, e eu disse para Jesus que eu nunca tinha te visto fazer isso que você está fazendo hoje. Mas
hoje Jesus calou a minha boca. Aí eu virei para o irmão, servindo a água para ele, e falei assim: pois Jesus é perito em fazer isto, meu irmão. E aí ele, servi a água para ele, fui lá, guardei a água, bonitinho, bonitinho. Outra vez, a gente estava reunido, eu, ele, mais outros pastores. Eu não aceito, e não sei o quê. Que aí começaram a pegar no pé dele, né? Bota o fulano para ser seu vice. Eu não aceito, dirigir congregação eu não quero. Eu quero é serviço. Eu quero é serviço. Aí eu virei para ele e falei: irmão, e eu quero é servir. Não, pastor João, eu aceito serviço do pastor João. Eu aceito serviço do pastor João. Olha, irmãos. Olha só. O camarada, ao invés de estar orando, buscando a Deus, sendo grato a Deus, porque ele faz parte dessa vinha, ele é um trabalhador. E isso eu não estou falando de membro, não, estou falando de pastor, viu, irmãos? Isso é pastor. Em vez de ele estar lá orando, Jesus abençoa a congregação, abençoa meu vice, abençoa o pastor da igreja, abençoa fulano. Olha, o que ele está falando com Jesus? Jesus, nunca vi esse homem servir água, Jesus. Aí, olha só que, para que eu vou ter inveja de uma situação dessa? Irmãos, eu poderia ser presidente de campo em Tocantins, o tesoureiro da convenção sentado comigo na área dele, assim, lá em Palmas, no Tocantins, ele falou: você não quer vir para cá e assumir um campo? Ele achava até que eu era frouxo, né? Eu falei: não, rapaz, eu não sinto Deus nesse negócio, não estou sentindo, não tenho paz nisso, para que eu vou? Não quero ir. Outra situação, nós éramos vice-presidente do ministério lá em Aragoiânia, e por várias vezes quiseram colocar o ministério na minha mão. O estatuto da igreja foi todo eu que elaborei, a abertura de CNPJ fui eu que fiz na Receita Federal. Eu poderia muito bem falar: não me dê aqui esse negócio, é meu, eu que fiz, eu que faço, aconteça. Eu virei para a pessoa e falei: eu não quero, porque Deus deu foi para você, então é para você. Então eu não quero uma coisa que não é para mim. Mas se eu fosse um invejoso, zoiudo, eu não aceito esse negócio. Eu recebi profecia que disseram que eu seria cabeça e não cauda. Eu não quero ser vice, eu quero ser pastor, ou eu quero ser líder do departamento tal. E aí começa a causar um rebuliço, e começa a fermentar, começa a bagunçar dentro da igreja, e começa a fazer panelinha, começa a fazer tititi e bafafá para lá e para cá, para poder prejudicar um trabalhador da vinha, para poder roubar o lugar. Não haja dessa forma, irmão. Não sejamos dessa maneira. Tem espaço para todo mundo. É engraçado que o povo acha que a vinha de Jesus é só aqui dentro. Tem espaço lá fora para trabalhar nos montes. Cada esquina, cada hospital, cada presídio é um ponto de pregação, irmãos. É um lugar que você pode falar do Evangelho de Jesus. Mas é uma briga, é um arranca-rabo, é um negócio dentro da igreja que só o sangue de Jesus para ter poder. E não é assim que o crente deve agir. Todos têm igual importância dentro da igreja. Todos nós somos um corpo, que diz Paulo, bem ajustado, ligado, e que juntos trabalham para o quê? Para o corpo andar, para o corpo funcionar. A cabeça do corpo é Cristo. Cristo ali comandando tudo.
E um sendo mão, outro sendo pé, um sendo dedinho, outro sendo olho, outro sendo língua, outro sendo perna, outro sendo joelho. Cada um vai a uma parte. Cada um assume a sua parte. E porque Deus, ele é o dono da obra. E a gente tem que entender isso. Que a gente não pode guerrear entre nós, né? Como diz a Bíblia, contendas, invejas, maledicências, todas essas coisas dentre nós. Não pode existir isso. E se um irmão, tem muitas pessoas, você sabia que tem muitas pessoas que não contam bênçãos aqui? Isso não é só aqui, é em toda igreja. Toda e qualquer igreja tem e acontece isso. Muitos não contam, porque senão o outro vai invejar, vai vir com aquele olho de seca-pimenteira, né? Vai vir com aquele olhão assim, né? E tal. E, olha aí, se exibindo, olha aí, não sei o quê. Olha aí, está querendo se mostrar, está querendo se aparecer. A pessoa que quer se aparecer, você sabe na hora, né, irmãos? Mas tem aqueles que testificam. E nós devemos testificar para poder alimentar a fé de cada um. A gente se animar, a gente se alegrar. É isso que... Olha, irmãos, Paulo era o pastor, era o missionário, era o apóstolo. Mas ele retrata os outros de companheiros. Chama os outros de companheiros, irmãos, amados. Deseja estar junto, quer estar junto. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. Alegre-se, exalte. É claro que acontece muitas vezes da gente se entristecer diante de situações que a gente quer que aconteça nas nossas vidas, e às vezes não acontece, mas acontece na vida do outro. Mas eu tenho que ter um cuidado muito grande para que isso não se torne uma coisa pecaminosa. Já aconteceu comigo situações assim, mas não a ponto de invejar, mas a ponto de me entristecer por eu não ter alcançado. E eu não posso falar de injustiças, porque a mesma oportunidade que foi dada a esta pessoa, foi dada a mim também. Mas aí tem as escolhas. Quais são as suas escolhas? Quais são as minhas escolhas? É claro que a gente sabe que Deus, ele tem as formas de trabalhar dele, né? Deus hoje me queria nesta situação, na sua obra, mas assim, analisando a coisa de modo friamente, as oportunidades foram dadas iguais, mas eu fiz escolhas erradas. Aí Deus permitiu, aí já é outra questão, aí já é o espiritual. Mas eu não invejei, de forma alguma. Eu me entristeci porque eu não consegui alcançar aquele patamar ali. Mas eu chegar aí, porque a inveja, você se corrói, você se prejudica, você alimenta algo, e aí você começa a dizer que tudo aí você começa a dar uma de vítima.
que tudo de errado acontece comigo, que nada dá certo para mim. Aí começa a ter aquela vida amarga, aquela amargura, aquela situação, e não consegue ser feliz. Aí, em vez de ir para frente, não, se prende. Aí a gente cai um pouco naquela questão do perdão que a gente tratou terça passada. Então, o dono da vinha, aqui em Mateus capítulo 20, ele fala: pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar. Amigo, eu não fui injusto, você concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata. Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar o último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Deus, Ele é o dono. Ele faz do jeito que Ele quer, a maneira que Ele quer. A gente tem que aceitar aquilo que Deus tem para nossas vidas. E ele finaliza. Igual quando finalizou em Mateus 19, né? Ele finaliza: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então é dessa forma. É dessa forma, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Os que são por últimos serão os primeiros serão os últimos. Eu acho que tem um versículo em Romanos 14, se eu não me engano, que a Bíblia fala assim, que não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece da pessoa. Então é Deus que se compadece da pessoa. Então aprenda isso. Ele não é injusto. Ele não é injusto com você. Não deixe a inveja entrar no seu coração. Mas tenha um sentimento de gratidão, porque você também faz parte desta família, desta vinha. Você também foi alcançado por esta graça. E você não sairá de mão vazia, mas se alegre com seu irmão. Seja bênção do lado do seu irmão. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. E nós vamos... E o engraçado é que essa parábola do vinhedo, ou da vinha, ela só tem... em Mateus capítulo 20, ela não tem mais nenhum outro livro, nenhum outro evangelho. Só Mateus que relata isso daqui. Interessante essa curiosidade, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Glórias a Deus. Amanhã nós temos círculo de oração e quinta-feira, culto de ensino da palavra do Senhor. Perdão, irmãos, quinta, culto da vitória. Misericórdia. Culto da vitória, quarta, quinta-feira, em busca de um milagre, Gênesis 18, 14, em nome de Jesus. Venha orar para Deus fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Eu falei que eu iria parar de fazer as lives na terça e depois só ia liberar mais tarde, mas como tem irmãos em situação que não tem como vir à igreja e participa mesmo, então eu não posso prejudicar essas pessoas, né, que não podem estar aqui. Mas que Deus abençoe ricamente a vida de vocês por estarem aqui, recebendo a instrução da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Ó Deus, Pai Santo, que o Senhor nos ajude
a olharmos com um olhar de gratidão, Senhor. E não somente olhar, meu Deus, com um olhar de inveja e achar que o Senhor é injusto, como esses homens fizeram. Pai, que nós possamos nos alegrar com os nossos irmãos que são mais abençoados financeiramente, espiritualmente, ministerialmente do que nós. Pai Santo, Pai Bendito, que o Senhor dê graça, que o Senhor continue abençoando o teu povo, que veio receber a instrução da tua palavra. Ó Deus, abençoe também aqueles que estão acompanhando ou que irão assistir esta mensagem. Continue abençoando e fortalecendo o teu povo para a glória do teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. E aprenda uma coisa: quando você vê alguém sendo mais abençoado, ou ministerialmente com mais degraus, aprenda que essa pessoa tem mais responsabilidades, tá? Ao que é muito é dado, muito será cobrado. Então não olhe com inveja, não. Olha assim, rapaz, aquele ali vai ser mais cobrado do que eu. Então glória a Deus que eu estou desse jeito. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe.